O Galo tem um novo hino, ou gravou de novo mesmo, mas por quê? Calma que eu te explico. Roda a vinheta e bora falar de Galo. Tudo bem, pessoal? Um abraço para você que me acompanha em mais um vídeo aqui no canal do Frossar. Hoje é segunda-feira, dia 24 de março de 2025. Estamos aí a poucas horas do aniversário do Galo, de 117 anos. Inclusive, mais tarde estaremos na sede de Lourdes, naquela esquina sagrada da Olegário Maciel com a Bernardo Guimarães, para a gente fazer uma live, né, acompanhando a vigília de aniversário do nosso glorioso Clube Atlético Mineiro. Então, se você está vendo esse vídeo ainda nesta segunda, acompanhe com a gente a live mais tarde ou, claro, compareça à sede. Você que é de Belo Horizonte, está de bobeira na noite dessa segunda, para a gente festejar o nosso querido Clube Atlético Mineiro, beleza? A gente está vindo num vídeo especial aqui para falar sobre a situação envolvendo o hino, né, o hino oficial do Clube Atlético Mineiro, né? Nesta segunda, o Atlético publicou uma nova versão do hino, na verdade 3 novas versões, e a gente está vindo aqui explicar por que isso aconteceu. E tem um motivo, na verdade alguns motivos bem plausíveis e bem compreensíveis para essa regravação do sagrado hino do Galo. Então eu vou te explicar tudo isso já já, beleza? Antes, aqueles pedidos de sempre, pessoal. Deixa o like nesse conteúdo, se inscreva no canal se não for inscrito, é muito importante pra gente. Deixe também aquele hypar aí, caso apareça esse botão aí embaixo, porque ajuda demais a gente. Se inscreva no canal de cortes, o link tá na descrição. E considere se tornar sócio do canal. Gosta muito aqui do nosso produto? Gosta do canal do Frossar? Clica em Seja Membro aí embaixo e apoie o nosso trabalho, beleza? Esse conteúdo, como todos os outros, é também um oferecimento de açaí, porque a bola já está rolando e se tem uma coisa que o brasileiro gosta mais do que torcer pelo seu time é economizar nas suas compras. E no Açaí Atacado e Varejo você encontra os melhores produtos com variedade, qualidade e preço baixo para torcer junto com a sua família e com seus amigos. No Açaí, torcer e economizar sempre dá jogo. Pensou futebol, pensou Açaí, o atacadista oficial do nosso futebol. Vamos lá, gente, vocês devem ter visto que o Atlético publicou aí mais cedo nessas novas versões do hino do clube. Muita gente se perguntou, mas pra quê? Pra que vai mexer no negócio que já é, né, tão reconhecido, que a torcida já tá acostumada com aquela versão do hino? Pra que gravar de novo? Simplesmente pelo aniversário? O que tá acontecendo? A gente resolveu publicar esse vídeo para explicar detalhadamente. Vamos lá, vamos voltar um pouquinho no tempo, aliás, voltar um bocado no tempo para explicar essa história. O hino do Atlético, o hino que a gente ama, inclusive tem aqui no meu estúdio Lutar, 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 que é um trecho desse hino maravilhoso, para mim o hino mais bonito, disparado dos clubes brasileiros. Ele é uma composição do Vicente Motta, atleticano, o histórico Vicente Motta. É uma música, né, de 1967 e em 1977, 10 anos depois, uma orquestra carioca chamada Orquestra e Coro Cid gravou um álbum, um LP, naquela época, chamado Hinos dos Campeões, que basicamente era um disco só com hinos, basicamente não, era um disco só com hinos de clubes de futebol. Então o do Galo e vários outros estão ali naquele LP. Acontece que essa versão, essa gravação do hino do Atlético lá de 77, dessa Orquestra e Coro Cid, da banda carioca, virou meio que a versão oficial do hino do Atlético. Não existe uma versão oficial, mas virou a versão mais reproduzida, aquela tradicional zona, né, que vocês certamente já ouviram milhares de vezes, assim como eu, é essa gravação lá desse LP, dessa banda carioca de 1977. Acontece que aí tem uma questão de direitos autorais, vamos dizer assim, na verdade, direitos fonográficos dessa gravação. Como que funciona? Os direitos autorais são do Vicente Motta e, por consequência, da família do Vicente Motta, e até aí tudo perfeito, justíssimo. Ele é o compositor do nosso maravilhoso hino, família toda atleticana. Os direitos autorais pertencem à família. Só que o direito fonográfico pertence a quem gravou, né? O hino de futebol ele tem várias gravações e os direitos fonográficos são dos donos de cada gravação. Então tem aquela versão, por exemplo, lá do Tia Anastácia com o Rogério Flauzino. Os direitos fonográficos daquela versão são desses artistas. E os direitos fonográficos dessa versão, que ficou mais famosa, mais tradicional do hino do Galo, pertencem a essa banda carioca. Até aí, pode haver um problema, pode haver um incômodo. Acontece que essa banda, essa Orquestra e Coro Cid que eu mencionei, virou anos depois, pouco depois de gravarem esse LP lá de 77, a Fla Banda. Não é só uma banda carioca, como é uma banda de flamenguistas. E isso ficou ali, né, como
um detalhe que passou batido por todo mundo por décadas aí, ou por quase todo mundo. A gente vai explicar daqui a pouco, né, quem que foi uma figura importantíssima para essa regravação que aconteceu agora, ou que foi divulgada agora nesse ano de 2025. Então, por décadas e décadas e décadas, a versão oficial do hino do Galo foi uma versão produzida e gravada por flamenguistas, pela Flabanda. E é claro que isso é incômodo, né, pro atleticano, né, lembrando que não é algo específico com o Galo, tá? Eles gravaram esse LP dos hinos dos campeões lá em 77, o Atlético e vários outros clubes brasileiros estavam nesse LP, nosso rival, por exemplo, e isso virou realmente a versão mais tradicional, mais reproduzida do hino, não só do Galo, como de vários clubes. E como que isso reflete, né, na prática? Esses direitos fonográficos, eles geram, né, royalties, ali, geram um valor arrecadado pela banda que gravou ao longo do tempo, inclusive até hoje nesses players aí online de música. Então, a cada reprodução do hino do Galo lá no Spotify, no Deezer, por aí vai, a Flabanda, né, ganha ali um trocado. É claro que não é um valor significativo por reprodução, a gente vai entender um pouco mais isso mais pra frente nesse vídeo, mas esses royalties dessa versão lá de 77 vão, não só iam, como ainda vão para essa banda de cariocas e de flamenguistas, e por isso o Atlético resolveu fazer essa regravação. O que aconteceu agora foi uma regravação, uma nova gravação do hino, lá da música do Vicente Motta, lá de 67, mas uma gravação atual, que pertence ao Atlético. São 3 versões, na verdade, versão estádio, versão orquestra e versão instrumental. O Atlético, através de uma iniciativa que a gente vai explicar daqui a pouco, né, de vários atleticanos, fez essa gravação, e essas versões, essas 3 versões que eu mencionei, elas vão render royalties, né, desse direito fonográfico pro Atlético. Então, a partir de agora, essas versões, quando escutadas, vão render ali um troco pro Atlético. Não é uma grana significativa, não é, meu Deus, agora o Galo vai ganhar dinheiro pra caramba com isso, não. Mas simplesmente o fato de você saber que existe uma versão que pertence ao clube e não mais, né, a uma banda carioca e flamenguista, a versão que é deles e isso aí não vai mudar, e quem, né, não souber dessa história, não tiver inteirado nessa história e continuar ouvindo prioritariamente a outra versão, vai continuar dando um troquinho ali para a Flabanda, faz parte, não tem o que a gente possa fazer quanto a isso, mas o Atlético optou por produzir as versões dele, e esse valor, esses royalties dessas novas versões serão do clube, e não só do clube, tá? Esse valor será 100% destinado para o Instituto Galo, que é o braço do clube ali que faz várias e muitas ações sociais, e a gente sabe que o trabalho do Instituto Galo é espetacular. Eu já elogiei aqui várias vezes, eu acho que é o clube que faz esse trabalho solidário, né, mais bonito do Brasil, assim, nisso ninguém pode falar, o trabalho do Instituto Galo é realmente espetacular. Então, a grana que vem desses royalties, dessas novas versões do hino, vai ser direcionada integralmente pro Instituto Galo. Agora a gente vai exibir uma entrevista muito legal, cara, com um cara que capitaneou todo esse processo dessas gravações, né, dessas novas versões do hino do Clube Atlético Mineiro. O Fernando Furtado. Fernando é um cara importantíssimo na história da música mineira, produtor musical, empresário do Skank, né, uma das grandes bandas de sucesso da história de Minas Gerais por mais de 30 anos, e atleticano acima de tudo, né? O Fernando capitaneou todo esse processo e nos concedeu uma ótima entrevista. Aliás, agradecer aqui publicamente ao Fernando. É um cara discreto, não gosta muito de aparecer, gosta mais ali de trabalhar nos bastidores, mas ele gentilmente nos concedeu essa ótima entrevista explicando todos os detalhes dessa regravação e dessa ideia, como que surgiu, como que aconteceu, onde que foi gravado, que foram gravados, né, esses novos hinos, vamos dizer assim, essas novas versões do hino, e alguns bastidores bem legais dessa história. Então vamos acompanhar a entrevista do Fernando Furtado. Antes, aquele recado rapidinho dos parceiros de sempre aqui do canal do Frossar. Primeiro, o recado da KTO. Se você gosta de se divertir com apostas esportivas, vai lá em kto.bet.br e jogue com responsabilidade. Tem muita odd boa e tem promoções muito legais. Tem oddão, tem chance extra, tem ganho antecipado. Vai lá na KTO e se divirta. Lembrando que é proibido para menores de 18 anos e que é para você jogar aquela graninha que está sobrando, nunca que está faltando, beleza? Recado também da Confiax, que você sabe, tem seguro para o seu carro e para sua moto, tem plano de saúde, seguro até para o seu cachorro, para o seu pet, para o seu gato, enfim. Tem também seguro para o seu equipamento eletrônico e tem consórcio.
você que está precisando aí trocar o seu carro ou comprar o seu primeiro carro, o consórcio da Confiax é uma ótima opção. A partir de R$ 374 por mês você consegue fazer o seu consórcio. O QR Code está na tela, tem consultoria especializada, não tem juros abusivos. Entre em contato e faça o seu orçamento. Agora sim, vamos ver e ouvir a ótima entrevista do Fernando Furtado. Frossá, boa tarde. Bom, a ideia de regravar o hino do Atlético surgiu mais ou menos no início do ano passado, por iniciativa do Grupo 113, que é uma associação de atleticanos que trabalha diretamente com o Instituto Galo. Então, sabendo que existiam várias versões do hino e que nenhuma delas era do Atlético e esses royalties não eram direcionados ao clube, esse grupo de torcedores do 113 teve a ideia de produzir uma nova gravação em que fosse patrimônio do clube. A partir disso, conversando com eles, eu levei essa ideia até o Dudu Marotti, que foi quem produziu por vários anos Skank, Jota Quest, Pato Fu, Emicida, e foi o cara que fez também uma partida de futebol e outras músicas, né? A gente gravou isso durante o ano de 2024 em Belo Horizonte e São Paulo. Então, o registro da gravação ele foi feito a partir de um coro com 25 pessoas, cantores atleticanos, que a gente mantém sobre um coletivo que é o Canto da Massa, para que esse hino não seja propriedade de ninguém, assim, no sentido de dizer, essa é a versão do Tim Maia para o hino do América. Não é uma coisa desse tipo, né? A gente queria que fosse uma gravação que todo mundo se sentisse representado, sem que qualquer um pudesse ter aquela propriedade de falar o hino foi gravado por A ou por B. Então, são 25 pessoas que estão ali, pessoas de Belo Horizonte, pessoas que torcem pelo Atlético e que estão ali cantando o hino. O arranjo a gente fez em 3 versões, né? Tem uma versão que é instrumental, que ela tem ali cordas, violinos, que são músicos que, em geral, participam da Orquestra Jazz Sinfônica de São Paulo. Tem a versão orquestra, que é essa que o clube fez o vídeo comemorando 117 anos, que ela é mais sinfônica, mais institucional. E tem a versão estádio, que ela se aproxima um pouco da forma como a torcida canta no estádio. Então, se você for olhar as 3 versões ali no site do Atlético, você percebe que o tempo de duração da versão estádio é em torno de 4 segundos menor. Ô, Fernando, e assim, explica um pouquinho, você que sabe explicar isso muito melhor do que a gente entende que tem o direito ali, o direito autoral, que é do Vicente Mota, da família do Vicente Mota, e o direito fonográfico, né? Que hoje, pelo que a gente pesquisou, aquele hino que é o mais tradicional, que a gente mais ouve, apesar de ter várias versões, é de uma banda lá de 70 e poucos, gravou um LP, a tal da Flá Banda. Explica um pouquinho direito para a gente o que muda nesses direitos, o que é cada coisa, para a gente entender melhor. O que existe nessa história do hino é o seguinte: o hino, a obra, não é uma propriedade do Atlético. A letra e melodia é uma propriedade do Vicente Mota, que hoje foi passada à família dele, que é administrada pela editora Euterpe, e essa obra ela pode ser gravada por qualquer pessoa. É como qualquer música. Desde que o intérprete entre em acordo com a editora, ele pode registrar de forma fonográfica aquela versão, desde que é autorizada, né? Então, o que aconteceu com a versão com a obra do Vicente Mota é que desde que ele compôs ali em 67, saíram várias versões. Então, o João Penck e seus biquinhos amestrados gravaram, o Tia Anastácia chegou a gravar também com Flauzino. Então, todos os hinos do futebol brasileiro têm suas versões. O Samuel Rosa gravou uma versão do hino do Cruzeiro, o Herbert Viana gravou uma versão do hino do Flamengo. Então, o que aconteceu ali em 78 é que saiu um álbum chamado Hino dos Campeões. Foi lançado pela gravadora Cid, em 78. E essas
12 gravações dos 12 maiores clubes brasileiros foram feitas pela mesma banda. É a mesma pessoa que canta todos os hinos. Então, não existe nenhuma particularidade entre os hinos do futebol brasileiro. Então, você pode reparar que quando o Palmeiras, ou o Flamengo, ou o Corinthians, ou o Atlético ganham um título e a TV coloca o hino para tocar, é sempre a mesma voz, é o mesmo senhor cantando o hino, que é essa gravação dos anos 70. A partir disso, eu não sei em que dado momento, esse coro e orquestra Cid começou a receber, isso você pode até conferir no Spotify, passou a receber o nome de Flabanda. Inclusive, quando o Flamengo foi campeão em 80, essa mesma Flabanda lançou um disco comemorando o título brasileiro de 80 do Flamengo, e durante todo esse tempo a versão que a gente usualmente chama de ou versão tradicional ou versão oficial do Atlético é essa versão gravada em 78 pela Flabanda. Então isso também foi um motivo para a gente buscar criar versões do hino que tivesse uma identidade com o clube e que não fosse cantado por terceiros, né? É o que eu falei hoje mais cedo com outra pessoa, assim, é melhor que flamenguistas cantem o hino do Atlético do que o contrário, né? Então, assim, pode existir gravação de qualquer pessoa fazendo uma versão do hino do Atlético, mas eu acho que, especialmente para ser uma versão própria do clube, eu acho que valia a pena ter essa iniciativa que foi encampada pelo Grupo 113, que é ligado ao Instituto Galo, né, de produzir essa gravação. E sobre o arranjo, assim, a torcida do Atlético tem muito orgulho do hino. É uma coisa que cada torcida tem sua relação com o hino. A torcida do Atlético tem um orgulho muito grande e agora passa a ser do Atlético. Eu, pelo menos, assim, não entendo muito de música, mas para mim ficou um arranjo muito parecido com o arranjo que era, mantendo ali a tradição do hino. Como foi isso, a pesquisa? Já tinha ali na melodia do Vicente Motta uma partitura que foi seguida? Como que foi fazer esse arranjo para tentar não estoar tanto do hino que a maioria da torcida conhece e sempre ouviu? Uhum. Na hora que você vai regravar um hino que ele é historicamente conhecido em várias versões, você tem ali características do arranjo que são próprias da obra, né? Como, por exemplo, você pode gravar uma nova versão de Satisfaction dos Rolling Stones, mas você tem ali todos aqueles riffs tradicionais, né? Então, o arranjo da nossa versão, ele busca manter essa tradição da forma como sempre o hino foi gravado. Só que a gente acrescentou aí coisas que não existiam nas outras versões, que é trompa, violino, violoncelo, tem percussão. Então, assim, é uma orquestra grande que está tocando, né? E esse arranjo foi feito pelo maestro Paulo Malheiros, lá de São Paulo. Então, ele mantém uma familiaridade com o que as pessoas conhecem do Atlético, mas com um novo arranjo, uma nova qualidade de áudio. E isso é complicado, imagina. Eu acompanho assim, qualquer mudança que tem em camisa de clube, sempre vai ter aquele cara que reclama. Tem cruzeirense que quer a estrela solta na camisa, tem cruzeirense que quer o escudo redondo. A nova camisa do Atlético tem gente que queria que fosse vermelho no lugar do amarelo, ou então acha que não pode ter cor nenhuma. Tem gente que quer a estrela em cima do escudo, tem gente que acha que tem que tirar. Então, quando você regrava um hino, né, de um clube de futebol, você tem que ser meio que fiel ao que o inconsciente coletivo espera daquilo, né? Que é o que tem em todas as regravações, todas as versões do Atlético, começa com o mesmo fraseado, com o mesmo riff, né? Então a gente buscou manter essa característica da obra para não ficar tão estranho assim, né? Para quem já está acostumado a ouvir as outras, né? E, Fernando, como que foi logística disso, né? Assim, estúdios, quais foram utilizados, como atleticanos ajudaram, como foi isso para a gravação do hino? A gente teve esse envolvimento dos cantores, né, dessas 25 pessoas, do grupo 113, e o hino foi gravado simultaneamente em 2 estúdios. Teve uma etapa gravada em São Paulo, no estúdio do Marotti,
onde foram gravadas as bases instrumentais, né, de orquestra, de percussão. E aqui em Belo Horizonte, toda a parte vocal foi gravada no estúdio J Quest, que cedeu o estúdio sem nenhuma restrição de uso para a gravação do hino. Legal. Assim, a gente tem eu percebo dois pontos aí. O primeiro, de ter o pertencimento, de não ser uma banda, a Flabanda que tenha o hino do Atlético, o Atlético ter o hino dele próprio, até propriedade sobre ele. E outra, eu quero te perguntar se tem também alguma coisa econômica. O Atlético divulgou dizendo que os royalties vão diretamente para o Instituto Galo, que a gente sabe que é um braço muito importante do Galo e tudo mais. É um valor considerável, assim, brincando, a Flabanda tirou um bom valor ao longo desses anos com a reprodução desse hino. É importante esse montante desse direito fonográfico? Bom, em relação a royalties ou o que se arrecada com uma música desse tipo, é muito diferente de um sucesso popular, né? A execução pública de um hino de futebol é muito sazonal. Ela é muito ligada ao aniversário do clube, a momentos que o clube ganha algum título. Aí chega a ter uma execução grande, mas essa execução é muito privada. Ela não chega a tocar no rádio como uma música de sucesso, né? Então, é muito difícil quantizar quanto que cada versão anterior do Atlético arrecadou. Eu acho que saber que o que vai chegar de rendimento por essa nova versão, saber que isso é ligado ao Instituto Galo, é muito mais uma questão institucional de pertencimento do que propriamente um recurso financeiro. Assim, eu acho que qualquer leilão de uma camisa do Hulk depois de um jogo pode arrecadar para o Instituto muito mais do que 2, 4 anos de royalties do hino, assim, porque é muito diferente o recolhimento de direitos quando é uma música muito específica. Uma canção de sucesso popular, ela é ouvida pelas pessoas a qualquer momento, ela não está relacionada a um gol, a um título, né? Então eu nem saberia dizer quanto que pode render ou quanto já rendeu historicamente o hino do Atlético. É claro que se o Atlético usa essa versão com frequência e divulga, é claro que ele passa a receber cada vez mais. Mas é um fato isolado, é só uma música, né? Não é como um grande sucesso de rádio. Entendi, não, perfeito. É para entender agora, para fechar, a família do Vicente Mota chegou a participar desse processo? Eles ouviram? Tem alguma história, se eles gostaram ou não? Como que foi? Porque ele é o dono da obra, assim, né? Digamos assim, intelectualmente. Como que foi esse processo com eles? Foi muito importante envolver a família e mostrar o que a gente estava fazendo. E na última sexta-feira, a gente fez a primeira audição na Arena MRV, porque a gente não tinha escutado o hino em nenhum equipamento externo, do tipo caixa de som. Era sempre fone de ouvido, dentro do estúdio. A gente queria ver como é que aquilo soava dentro da Arena MRV. Então, para essa primeira audição, a gente convidou na última sexta-feira o Carlos, que é o neto, e a mãe dele, a Vânia, para ouvir ali em primeira mão o hino. E assim, pela reação deles, eu vi que eles gostaram muito, né? É uma curiosidade até pessoal, assim, de quem gosta de música, mas não entende nada de música. Como que é o processo para criar esse hino do Atlético? Como que foi? Você falou com a Orquestra de São Paulo, essas 25 vozes, você falou que foi masterizada em Los Angeles. Fala um pouquinho sobre todo esse processo de ter um produto ali mesmo, assim, como que é feito até lapidando, até ficar pronto. Como que foi feita essa canção? Tá. Desde quando a gente começou o processo de gravação, a gente já tinha uma ideia que era seguir uma versão mais clássica, instrumental, e uma versão próxima da forma como o hino é cantado no estádio, que ele é um pouco mais acelerado no estádio, né? E era fundamental ter esse coro, que não fosse identificado uma única voz ali, ou um único intérprete, e a partir disso, o Dudu Marotti entrou em contato com o Paulo Malheiros, que trabalha com a Orquestra Jazz Sinfônica de São Paulo, que é arranjador, maestro, e a gente fez em 2 etapas. Para a gravação da versão estádio, a gente tem ali percussão e metais. Na versão orquestra, que a gente buscava uma coisa mais institucional,
De certa forma, até o Barcelona, comemorando 125 anos, fez uma coisa parecida. Isso serviu de inspiração para a gente, que eles também regravaram o hino, colocaram ele um pouco mais acelerado e modernizaram os arranjos, a interpretação, né? Você vê que as outras gravações do Atlético, do hino do Atlético, elas são um pouco datadas, né? Você vê que parece que é quase... tem uma pompa que não cabe muito nos dias de hoje. A gente queria ter no hino um clima de arquibancada, de torcida cantando, né? Então, a partir disso que a gente foi desenvolvendo o arranjo e a forma de gravar. E teve essas diferenças, assim, no caso da versão de estádio, a gente acelerou o BPM da música para ela ficar o mais próximo de como ele é cantado na arquibancada. Muito legal, né, gente? Por fim, antes de subirem os créditos aqui dos sócios e a gente encerrar esse vídeo, a gente conseguiu o registro desse momento que o Fernando citou na entrevista dele, quando a Vânia e o Carlos, filha e neto do Vicente Motta, estiveram na Arena MRV e escutaram ali, né, o sistema de som do estádio tocando pela primeira vez a nova versão ali do hino, composto pelo avô, pai, né, dos dois. E, pô, momento muito legal, espetacular que a gente conseguiu esse registro. Então vamos acompanhar aí, né, a emoção da família naquele momento, e depois aí sim sobem os créditos dos sócios, dos membros aqui do canal do Frossar. Mais uma vez agradeço a você pela companhia até o final desse vídeo. Não esqueça de deixar o like, deixar o seu comentário também, caso tenha gostado desse conteúdo, beleza? Tamo junto, bora acompanhar o vídeo. Saudações atleticanas, mais tarde nos vemos na sede.